Meu nome é Wendy Dixon. Tenho 32 anos. 3 semanas atrás, meus pais se levantaram durante o jantar de comemoração dos 40 anos de casamento deles e anunciaram para os 30 convidados. Na semana que vem, vamos levar toda a família para o Havaí para mais uma celebração. Todos aplaudiram. Minha irmã deu um gritinho de empolgação. Eu sorri, já imaginando palmeiras e a brisa do oceano. Minhas primeiras férias de verdade em anos. Então cometi o erro de fazer uma pergunta simples. Qual é o horário do nosso voo? Meu pai me olhou como se eu tivesse falado outra língua. O sorriso da minha mãe ficou tenso. E, na frente de todos os convidados naquela sala, meu pai disse: Você não precisa saber, Wendy. Você não faz parte dessa viagem. Alguém tem que ficar para trás e cuidar das crianças. 30 pares de olhos. 30 testemunhas do momento em que minha família deixou claro que eu não era realmente parte dela. Mas havia algo que eles não sabiam. Eu tinha um segredo. Um segredo que vinha construindo havia 3 anos. E naquela noite, decidi que finalmente era hora de usá-lo. Antes de contar o que aconteceu depois, por favor, curta e se inscreva, mas só se essa história fizer sentido para você. E deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora, para entender por que eu fui embora de tudo o que conhecia, preciso voltar ao começo. A família Dixon mora em uma casa colonial branca nos subúrbios de Boston. 4 quartos, garagem para 2 carros, gramado perfeitamente aparado segundo os padrões da associação do bairro. O tipo de casa que parece gritar: nós vencemos na vida para qualquer um que passe por ali. Meu pai, Harold Dixon, se aposentou há 3 anos do cargo de gerente de agência em um banco regional. Minha mãe, Patrícia, nunca trabalhou em um emprego remunerado na vida, mas adora dizer que é mais ocupada do que qualquer CEO, presidindo o comitê feminino da igreja, organizando arrecadações de fundos no bairro e mantendo o que ela chama de a reputação da nossa família. Depois tem a minha irmã, Megan, 3 anos mais nova que eu, casada com Derek Hartley, um advogado corporativo de um grande escritório no centro da cidade, cujo nome ela faz questão de mencionar em toda conversa. Eles têm 2 filhos, Oliver, de 5 anos, e Sophie, de 3. E um Lexus SUV novinho em folha, que sempre ganha a vaga principal na garagem dos meus pais. O meu Honda Civic, que dirijo há 10 anos, fica estacionado na rua. Wendy, tira seu carro, minha mãe dizia sempre que eu ia visitar. O Derek vai trazer o Lexus, e os convidados reparam primeiro no que está na garagem. Eu nunca questionei. Apenas mudava o carro. Esse é o problema de ser a invisível da família, você para de perceber todas as pequenas maneiras pelas quais eles já decidiram que você não importa. A melhor vaga, o melhor lugar à mesa, a forma como minha mãe apresenta minha irmã aos convidados usando o cargo do marido. Enquanto eu sou apenas a Wendy, ela ajuda. Eu trabalho como contador em meio período, principalmente com clientes remotos. Horários flexíveis, renda modesta. Nada impressionante pelos padrões da família Dixon. Mas eu nunca contei a eles sobre a outra coisa que faço. Aquela que comecei há 3 anos, depois que minha vida desmoronou de um jeito diferente. Nunca contei que aprendi a enxergar. Deixe-me pintar um quadro do que a ajudar a significa na família Dixon. Ação de graças. Chego às 6 da manhã para começar o peru. Arrumo a mesa com a porcelana vedivô da minha mãe, o conjunto que eu não posso usar, apenas lavar. Arranjo as flores, poleio a prata, coordeno o tempo de 7 acompanhamentos diferentes. Megan chega ao meio-dia, usando um suéter de cachemir, beija todo mundo e se senta para ser servida. No Natal, a mesma rotina, mas o detalhe de embrulhar todos os presentes que minha mãe comprou, porque a artrite dela está atacada. Engraçado como essa mesma artrite nunca a impede de jogar bridge 3 vezes por semana. Festas de aniversário do meu sobrinho e da minha sobrinha? Eu sou a coordenadora de entretenimento, a equipe de limpeza e a babá reserva tudo ao mesmo tempo. No ano passado, passei 8 horas cuidando da festa de aniversário do Oliver, com tema de dinossauros, enquanto a Megan foi fazer as unhas porque precisava de um tempo para ela. A única vez em que perguntei se, talvez, só talvez, eu poderia faltar a um evento de família porque tinha um prazo apertado com um cliente, a voz da minha mãe ficou fria. Família vem em primeiro lugar, Wendy. Todos nós fazemos sacrifícios.
Exceto que parece que sou sempre a única a fazê-los. O ponto de ruptura chega em pequenos momentos. Como no ano em que recebi meu presente de Natal, um avental de cozinha com a frase "A melhor tia do mundo" escrita em letras brilhantes. Foi a Megan que me deu. Ela sorriu como se tivesse feito algo realmente atencioso. Eu usei o avental. Usei todas as vezes que fui lá para cozinhar, limpar e cuidar das crianças. Quer saber quando percebi a verdade? Isso me atingiu numa terça-feira qualquer, à noite, enquanto eu esfregava a panela Le Creuset da minha mãe depois de mais um jantar em família. Eu não conseguia lembrar da última vez que alguém me convidou para algum lugar sem esperar que eu trabalhasse. 3 anos atrás, minha vida desmoronou. Eu namorei um homem chamado Kevin por 4 anos. Falávamos de casamento, de filhos, de futuro. Então, numa noite, ele me sentou no sofá e disse palavras que nunca vou esquecer. Eu te amo, Wendy, mas não acho que esteja mais apaixonado por você. Você só está ali. Você sempre está ali. Depois que ele foi embora, entrei sem rumo em uma casa de penhores no centro da cidade. Não sei por quê. Talvez estivesse procurando algo para preencher o vazio. Foi quando eu vi uma câmera DSLR Canon. Usada, mas bem conservada, com o preço de $180. Comprei com o dinheiro que eu deveria ter economizado. Não contei a ninguém. Aquela câmera virou o meu segredo. Comecei a fotografar coisas que a maioria das pessoas ignora: senhoras idosas nos pontos de ônibus, os rostos cansados dos faxineiros do turno da noite, as mãos calejadas de um vendedor de rua. Pessoas pelas quais a sociedade passa sem enxergar. Do mesmo jeito que a minha família passa por mim sem me ver. Chamei a série de Mulheres Invisíveis. Criei uma conta anônima no Instagram. Sem rosto, sem nome verdadeiro, apenas as fotos. Ao longo de 3 anos, reuni 12 mil seguidores. Pessoas que viam o que eu via. Pessoas que entendiam. Eu mantinha a câmera enrolada em um velho cachecol de cachemir, no fundo do meu armário. Era a única coisa que eu realmente guardava só para mim. 3 semanas antes da festa de aniversário de casamento dos meus pais, recebi um e-mail que quase apaguei achando que era spam. Era de uma galeria em Monterey, Califórnia, a Coastal Light Gallery, perguntando se eu teria interesse em conversar sobre o meu trabalho. Fiquei olhando para aquele e-mail por 20 minutos até perceber que minhas mãos estavam tremendo. Mas não respondi. Ainda não. Porque coisas boas não aconteciam com pessoas como eu. Há uma pessoa na minha família que realmente me enxerga. O nome dela é Ruth, irmã mais nova da minha mãe. A tia Ruth é o que minha mãe chama de a decepção da família. Nunca se casou. Seguiu a paixão pela cerâmica em vez de arrumar um emprego de verdade. 20 anos atrás, mudou-se para Carmel-by-the-Sea para abrir um pequeno café com um ateliê de cerâmica nos fundos. Minha mãe nunca a perdoou por isso. A Ruth jogou o potencial dela fora, minha mãe gosta de dizer. Ela poderia ter tido uma vida boa, mas escolheu brincar com barro. Eu ligo para a tia Ruth todos os domingos à noite há 7 anos. Minha mãe não sabe. Foi a tia Ruth quem viu minhas fotografias pela primeira vez. Enviei uma, só uma, para testar, e a resposta dela me fez chorar. Wendy, isso é extraordinário. Você tem um domingo. Ninguém nunca tinha chamado nada do que eu fazia de extraordinário. Foi ela quem me incentivou a continuar fotografando, a continuar postando. E foi ela quem, 3 semanas antes do aniversário dos meus pais, disse algo que mudou tudo. Wendy, espero que você não se importe, mas eu enviei o link do seu Instagram para um conhecido meu, dono de uma galeria em Monterey. O nome dele é Marcus Coleman. Ele está procurando artistas emergentes. Quase deixei o telefone cair. Tia Ruth, essa é a galeria que me mandou aquele e-mail. Eu sei, querida, ele disse que quer conversar com você sobre uma exposição solo. Silêncio. Meu coração disparado. Aquilo era real. Era algo concreto. Uma carreira de verdade. É sim, a voz dela era suave, mas firme. E você merece isso. Você não precisa da permissão de ninguém para seguir o que ama. Eu aprendi essa lição tarde demais. Você não precisa aprender. Naquela noite, respondi ao e-mail de Marcus Coleman.
Agora, deixe-me levar você até a noite que mudou tudo. O aniversário de 40 anos de casamento dos meus pais. Um marco que, segundo minha mãe, merecia uma grande festa, o que significava 30 convidados, um buffet contratado com a minha ajuda para economizar dinheiro e uma noite inteira celebrando as 4 décadas do casamento perfeito da família Dixon. Os preparativos começaram uma semana antes. Tirei 3 dias dos meus clientes de contabilidade para ajudar na organização. Encomendei flores, rosas brancas e peonias, exatamente como minha mãe exigiu. Escrevi à mão 60 cartões de lugar, na caligrafia que ela fez questão de usar. Coordenei tudo com o buffet, passei as toalhas de mesa, lustrei as taças de cristal Waterford que haviam sido presente de casamento 40 anos atrás. No dia da festa, cheguei às 7 da manhã. Vesti jeans e camiseta, porque não fazia sentido me arrumar quando eu passaria as 10 horas seguintes na cozinha. Às 6 da tarde, a casa estava impecável. Velas acesas em todas as superfícies. A mesa de jantar atravessava a sala de estar, posta para 30 pessoas com a melhor porcelana da minha mãe. Eu havia trocado de roupa e colocado um vestido preto simples. Nada chamativo, nada que atraísse atenção. Wendy. A voz da minha mãe me pegou no corredor. Ela me olhou de cima a baixo, franzindo a testa. É isso que você vai vestir? É preto. Achei apropriado. Está bom, eu acho. Só fique em segundo plano. Hoje é sobre seu pai e eu. Eu assenti. Sempre assenti. Os convidados começaram a chegar às 7. Homens de paletó esportivo, mulheres de vestido de coquetel, antigos colegas de trabalho, amigos da igreja, vizinhos com gramados tão perfeitos quanto nós. 30 pessoas que achavam que conheciam a família Dixon. Nenhuma delas me conhecia de verdade. E, em 3 horas, isso já não importaria mais. A Megan chegou às 7h15, perfeitamente cronometrada para causar o máximo impacto. Entrou pela porta da frente usando um vestido envelope vermelho, Diane von Furstenberg, anunciou a quem perguntasse, com o Derek logo atrás, em um terno cinza escuro, e os 2 filhos vestidos como modelos de catálogo. Minha mãe correu para abraçá-los, elogiando como a Megan estava linda, como o Derek era elegante, como os netos eram preciosos. Eu observei da porta da cozinha, segurando uma bandeja de bruschetas. Todos vocês se lembram da minha filha Megan e do marido dela, Derek? Anunciou minha mãe para a sala. O Derek é sócio do escritório Whitmore Associates. Ele se tornou sócio no ano passado. Estamos tão orgulhosos. Aplausos, sorrisos, cumprimentos. Minha mãe não mencionou que fui eu quem fez as declarações de imposto do Derek por 3 anos, gratuitamente, é claro. Continuei circulando com os aperitivos, reabastecendo taças de vinho, respondendo a perguntas de convidados que não me reconheciam. Você é da empresa de buffet? Perguntou uma mulher, pegando um bolinho de caranguejo. Antes que eu pudesse responder, minha mãe apareceu. Ah, essa é a Wendy, minha outra filha. Ela está ajudando hoje à noite. A mulher sorriu educadamente e se virou. Minha mãe não percebeu. Ela nunca percebia. Em certo momento, Derek se aproximou de mim com a Sophie se debatendo nos braços e o Oliver puxando o paletó dele. Ei, você pode ficar com eles? Megan e eu precisamos circular um pouco. Não foi você se importaria? Nem a obrigada. Foi apenas pode ficar com eles? Como quem passa uma bagagem adiante. Eu fiquei. Dei o jantar para as crianças na cozinha. Limpei o rosto da Sophie quando ela derramou suco no vestido. Contei 3 histórias para o Oliver para evitar que ele corresse para a sala e atrapalhasse a festa. Quando finalmente voltei, a sobremesa já estava sendo servida. Eu não tinha comido nada o dia inteiro. Ninguém pensou em separar um prato para mim. O anúncio veio às 9 da noite, logo depois de servirem o tiramisu da minha mãe. Meu pai se levantou, batendo levemente uma colher no copo de champanhe. A sala ficou em silêncio. 30 rostos se voltaram para ele, com sorrisos expectantes. Patrícia e eu queremos agradecer a todos por estarem aqui esta noite, começou ele, com aquela voz calorosa, claramente ensaiada. 40 anos de casamento. 4 décadas construindo esta família, esta vida, esta casa. Minha mãe sorria radiante ao lado dele.
Megan segurou a mão do Derek. Eu estava perto da porta da cozinha, ainda com um prato sujo de sobremesa nas mãos. E para celebrar esse marco, continuou meu pai, temos um anúncio surpresa. Ele fez uma pausa dramática. Os olhos da minha mãe brilhavam. Na semana que vem, vamos levar toda a família para o Havaí. Uma semana no Four Seasons, em Maui. Uma segunda celebração, só para os Dixon. A sala explodiu em murmúrios animados. Que maravilha! Que presente! Vocês merecem. Megan chegou a dar um gritinho. Pai, isso é incrível! As crianças vão amar. Senti algo se levantar dentro do meu peito. Toda a família. Isso incluía eu também. Pela primeira vez, eu não estaria cozinhando, limpando ou cuidando de crianças. Eu realmente faria parte. Dei um passo à frente, permitindo-me um pequeno sorriso. Isso parece incrível. Que horas é o nosso voo? A pergunta ficou suspensa no ar. A expressão do meu pai mudou. Ele olhou para minha mãe. Algo passou entre eles. Um olhar que eu já tinha visto 1000 vezes, mas só naquele momento compreendi. Wendy, ele disse devagar, você não precisa saber o horário do voo. A sala ficou em silêncio. Não o silêncio confortável da expectativa, mas o silêncio tenso de algo dando errado. Eu não entendo, ouvi minha própria voz dizer. Meu pai pigarreou. Por que você não vai? 30 pares de olhos. Foi esse o número de pessoas que assistiram meu pai me dizer que eu não fazia parte das férias da família. Alguém precisa ficar, acrescentou minha mãe, como se fosse a coisa mais lógica do mundo. Megan e Derek precisam de férias de verdade. Isso significa que você vai cuidar das crianças. Mas eu comecei. Wendy, o tom da minha mãe ficou mais duro, você não tem nada importante para fazer. A Megan trabalha muito. Ela merece descansar. Megan trabalha muito. Megan, que não tinha um emprego desde que o Oliver nasceu. Megan, que tinha uma babá 3 dias por semana e ainda reclamava de cansaço. É só uma semana, acrescentou Derek, sem nem olhar para mim. As crianças te adoram. Eu fiquei ali, com meu vestido preto simples, segurando um prato sujo, enquanto 30 pessoas me viam ser descartada pela minha própria família. Alguns pareciam desconfortáveis. A maioria simplesmente desviou o olhar. Uma mulher, cujo nome eu não sabia, se inclinou para o marido e cochichou algo. Ele assentiu. Eu consegui ouvir as palavras. Coitada. Ela deve estar acostumada a isso. A taça de champanhe na minha mão tremeu. Coloquei o prato sobre a bancada, depois a taça, porque não confiava em mim mesma para não deixá-los cair. Claro, ouvi a mim mesma dizer. Eu entendo. Sorri. O sorriso que aprendi a usar ao longo de 32 anos sendo a que ajuda, a que não reclama, a que está sempre, sempre ali. Mas algo dentro de mim finalmente se rompeu. Não quebrou, rachou. Como uma falha geológica se deslocando antes de um terremoto. Pedi licença e fui para a cozinha. Encostei no balcão e fechei os olhos. E, pela primeira vez na minha vida, comecei a fazer um tipo diferente de plano. A festa continuou sem mim. Claro que continuou. Fiquei na cozinha, lavando a louça mecanicamente, enquanto risadas e conversas chegavam da sala de estar. Em certo momento, a Megan apareceu, o vestido vermelho roçando no batente da porta. Wendy, não fica chateada, disse ela, tocando meu braço. Você sabe como é. Eu e o Derek realmente precisamos desse tempo juntos. Tem sido tudo tão estressante ultimamente com as crianças. Continuei lavando a louça. Eu entendo. Além disso, você é tão boa com o Oliver e a Sophie. Eles mal vão perceber que a gente não está. Enxaguei uma taça de champanhe, coloquei no escorredor e não disse nada. Megan suspirou daquele jeito que ela sempre faz quando acha que eu estou sendo difícil. Olha, é só uma semana. E você não tem, tipo, um namorado nem nada te prendendo. Sua agenda é flexível. Flexível. De novo essa palavra. Como se o meu tempo não tivesse valor só porque eu escolhia como gastá-lo. O Derek fez uma lista, continuou ela, pegando o celular.
Horários, alergias alimentares. A Sophie não pode comer morango, lembra? E tem essa coisa nova com o ouvido do Oliver. Talvez ele precise de gotas. Eu te mando tudo por mensagem. Ela não perguntou se eu estava disposta. Apenas presumiu. Foi quando Derek apareceu, afrouxando a gravata. Tudo resolvido. Ótimo. Vamos sair cedo amanhã para arrumar as malas. Megan, sua mãe quer tirar fotos antes da gente ir. Eles foram embora antes que eu pudesse responder. Não que eu fosse responder. Nunca respondia. Mas enquanto eu ficava ali, sozinha, na cozinha da minha mãe, olhando para a lista de instruções que a Megan tinha acabado de me mandar, um único pensamento se cristalizou na minha mente: eles não me veem como família. Eles me veem como funcionária. E funcionário pode pedir demissão. Já era quase meia-noite quando encontrei os e-mails. Os últimos convidados finalmente tinham ido embora. Meus pais tinham ido dormir, exaustos de receber 40 anos de felicitações. Eu estava sozinha na sala, dobrando toalhas de mesa, quando me lembrei de que precisava enviar um arquivo para um cliente cujo prazo eu tinha adiado por causa da festa. Meu laptop estava em casa. O da minha mãe estava sobre o balcão da cozinha. Ela não vai se importar, pensei. Ela já tinha pegado minhas coisas sem pedir 1000 vezes. Abri o laptop. O Safari já estava aberto. E lá estava, o Gmail da minha mãe, ainda logado. Eu deveria ter fechado na hora. Deveria ter cuidado da minha própria vida. Mas vi meu nome no assunto de uma conversa recente: arranjos Havaí, situação da Wendy. Meu dedo pairou sobre o touchpad. Eu sabia que não devia. Sabia que o que eu encontrasse ia doer. Mesmo assim, cliquei. A conversa era entre minha mãe e a Megan, começando uma semana antes da festa. De Patricia Dixon. Para Megan Hartley. Deixa a Wendy aqui para cuidar das crianças. Ela não tem nada importante para fazer mesmo. O Derek estava certo. É como ter ajuda grátis. Ela deveria ser grata por darmos algo para ela fazer. E a resposta da Megan: concordo totalmente, mãe. Ela provavelmente vai se sentir útil pela primeira vez. É meio triste, na verdade, mas pelo menos funciona pra gente. Li aquelas palavras 3 vezes para ter certeza de que estava entendendo. Ajuda grátis. Ela deveria ser grata. Meio triste. Tirei capturas de tela. Enviei tudo para o meu e-mail. Apaguei o rastro da minha conta na pasta de enviados e limpei o histórico do navegador. Depois, sentei na cozinha escura da minha mãe, na casa onde cresci, e finalmente me permiti entender exatamente o que eu era para eles. Dirigi para casa à 1 da manhã, pelas ruas vazias. Meu apartamento era pequeno, de um quarto em um prédio que não era reformado desde os anos 90. Carpete bege, paredes brancas, móveis comprados de segunda mão. Minha mãe tinha chamado o lugar de deprimente na única vez que visitou, mas ele era o único espaço onde eu conseguia respirar. Fiquei sentada no escuro por um longo tempo, olhando para o celular. O e-mail do Marcos Coleman brilhava na tela, aquele que eu tinha respondido, mas nunca levado adiante. Trocamos algumas mensagens sobre uma possível reunião. Ele queria ver meu portfólio completo pessoalmente. Estava empolgado com a série. Eu podia ir. Eu realmente podia ir. Peguei meu celular e liguei para a única pessoa que entenderia. A tia Ruth atendeu no segundo toque, mesmo já passando da meia-noite. Wendy, o que aconteceu? Contei tudo a ela. O anúncio, a humilhação, os e-mails. Minha voz falhou uma única vez quando li em voz alta as palavras "a ajuda grátis". Quando terminei, houve silêncio do outro lado da linha. Então a tia Ruth disse algo que nunca vou esquecer. Wendy, eu tenho um quarto livre em cima do café. E, de qualquer forma, estou precisando de ajuda no turno da manhã. E aquela galeria? Fica a 20 minutos da minha casa. Tia Ruth, eu não posso simplesmente. Pode, sim. Você pode ir embora. Pode escolher a si mesma, pelo menos uma vez. A única pessoa te impedindo é você. Desliguei às 2 da manhã. Às 6,
já tinha começado a arrumar as malas. 3 malas, meu equipamento fotográfico, meu laptop, o cachecol de cachemir que envolvia minha Canon. Depois de 3 anos, deixei para trás o avental de a melhor tia do mundo. Pela primeira vez em 32 anos, eu estava escolhendo a mim mesma. Se você chegou até aqui, quero te perguntar uma coisa: você já teve que escolher entre a sua família e você? Já esteve diante de uma encruzilhada em que ficar significava perder quem você era? Conta nos comentários o que você faria. Ficaria e aguentaria tudo ou iria embora? E, se essa história tocou você, por favor, deixe seu like. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu quando eu disse a eles que estava indo embora. 2 dias antes da viagem da minha família para o Havaí, dirigi até a casa dos meus pais uma última vez. Minha mãe estava na sala, organizando os looks para a viagem. Megan estava sentada no sofá, rolando avaliações do resort no celular. Derek estava em algum lugar no andar de cima, provavelmente em uma ligação de trabalho. Meu pai lia o jornal na poltrona, como sempre, presente de corpo, ausente de atenção. Preciso dizer uma coisa, falei da porta. Minha mãe mal levantou os olhos. Se for sobre o horário das crianças, a Megan já te mandou tudo. Não é sobre isso. Endireitei a postura, firmei a voz. Eu não vou cuidar das crianças. Não vou estar disponível. Isso chamou a atenção deles. A cabeça da Megan se levantou num pulo. As mãos da minha mãe congelaram sobre um monte de vestidos de verão. Como assim, não disponível? Perguntou minha mãe. Eu tenho uma oportunidade de trabalho na Califórnia. Vou embora amanhã. Califórnia? Meu pai abaixou o jornal. Que tipo de oportunidade de trabalho? É profissional. Algo pelo qual venho trabalhando há um tempo. Eu não devia explicações. Não devia detalhes. Não devia nada. O rosto da Megan se contorceu. Wendy, você só pode estar brincando. Eu estou contando com você. A gente planejou tudo em cima disso. Vocês planejaram em cima de mim sem me perguntar, respondi, em voz baixa. Eu não vou cancelar a minha vida porque vocês presumiram que eu não tinha uma. O silêncio foi ensurdecedor. Então minha mãe se levantou, com a voz fria como janeiro. Isso é incrivelmente egoísta, Wendy. A Megan precisa da sua ajuda. Família vem em primeiro lugar. Família vem em primeiro lugar, repeti. Exceto quando se trata de me convidar para o Havaí. A boca dela se abriu, depois se fechou. Pela primeira vez, Patricia Dixon não teve nada a dizer. Meu pai pigarreou. Se você for embora, não espere que a gente te receba de braços abertos quando voltar. Eu entendo, respondi. E, pela primeira vez, eu realmente entendia. As 24 horas seguintes foram uma aula magistral de manipulação emocional. Minha mãe ligou 6 vezes. Cada mensagem de voz era mais dramática que a anterior. Você está destruindo essa família, Wendy. Espero que consiga viver com isso. Seu pai está devastado. Mal jantou. A Megan chorou a noite inteira. As crianças perguntavam onde a tia Wendy ia. A Megan tentou uma abordagem diferente, vulnerabilidade como arma. Wendy, eu não entendo por que você está fazendo isso comigo. Eu sou sua irmã. Você não se importa nem um pouco com a gente? E então veio a mensagem que quase me quebrou. Você vai acabar sozinha, sabia? Igual a tia Ruth. É isso que você quer? Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo. Igual a tia Ruth. Eles disseram isso como um insulto. Como uma ameaça. Mas a tia Ruth tinha o próprio negócio, a própria arte, a própria vida construída nos próprios termos. A tia Ruth era feliz. Talvez acabar como a tia Ruth não fosse uma ameaça. Talvez fosse uma promessa. Desliguei o celular. A última coisa que fiz antes de deixar Boston foi caminhar pelo meu apartamento vazio. 3 malas ao lado da porta. Todo o resto ficaria para trás, o sofá de segunda mão, o carpete bege, a vida que eu vinha vivendo para todo mundo, menos para mim. Colei a chave reserva em um envelope e o deslizei por baixo da porta do meu senhorio. Contrato mensal,
pago até o fim de janeiro. Um corte limpo. Carreguei o carro enquanto o sol nascia. Meu Honda Civic, com 10 anos de estrada e tão confiável quanto sempre, o mesmo carro do qual minha mãe sentia vergonha havia anos. Ele ia me levar para uma vida nova. Não olhei para trás quando me afastei do meio-fio. A viagem de Boston até Carmel by the Sea leva cerca de 45 horas se você for direto. Eu não fui. Levei 5 dias, parando em motéis de estrada, comendo em lanchonetes onde ninguém sabia meu nome. Em algum ponto no Nebraska, parei em uma área de descanso e fiquei ali sentada, observando o pôr do sol pintar a pradaria em tons de dourado e rosa. Fotografei. Meu primeiro registro como uma mulher livre. No terceiro dia, meu celular vibrou com uma mensagem da Mega. Eu o liguei apenas para checar o GPS. A mamãe disse que, se você não estiver em casa quando voltarmos do Havaí, você está morta para ela. Li uma vez. Depois apaguei. Ela já agia como se eu estivesse morta mesmo. Pelo menos agora eu estaria viva em outro lugar. No quarto dia, liguei para a tia Ruth de um posto de gasolina no Arizona. Estou a umas 8 horas de distância, falei. Seu quarto está pronto. Lençóis limpos, vista para o oceano. E o Marcos quer te encontrar amanhã à tarde, se você estiver disposta. Meu estômago deu um salto. Amanhã? É tão rápido? Wendy, a voz dela era calorosa, segura. Você esperou 3 anos por isso. Não é rápido. É finalmente. Quando atravessei a fronteira da Califórnia, algo mudou dentro de mim. O Pacífico surgiu à minha esquerda, vasto, infinito, azul. Abaixei o vidro e respirei ar salgado pela primeira vez na vida. Chorei ali mesmo. Não de tristeza, mas de alívio, da sensação avassaladora de possibilidade. Às 7 da noite do quinto dia, entrei na garagem do The Ceramic Cafe, o café e estúdio de cerâmica da tia Ruth, em Carmel by the Sea. Ela estava me esperando na varanda, de braços abertos. Bem-vinda para casa, disse ela. E, pela primeira vez em 32 anos, algum lugar realmente pareceu ser. Carmel by the Sea é o tipo de lugar que não parece real à primeira vista. Casinhas com telhados de conto de fadas, galerias de arte em cada esquina, a névoa do oceano passando entre os ciprestes. A cidade inteira parecia uma pintura sonhada para existir. O café da tia Ruth ficava em uma rua tranquila, a 2 quarteirões da praia. O The Ceramic Cafe, placa com letras feitas à mão, venezianas azuis, floreiras transbordando de lavanda. O estúdio de cerâmica ocupava a parte de trás do prédio, onde ela dava aulas e vendia suas peças para turistas que entravam para tomar café. Meu quarto ficava no andar de cima, pequeno, mas claro. Uma cama com colcha branca, uma escrivaninha junto à janela e uma vista do Pacífico que fazia meu peito doer com algo que eu ainda não sabia nomear. Você vai trabalhar no turno da manhã, explicou a tia Ruth durante o jantar naquela primeira noite. Das 6 ao meio-dia. Depois disso, o tempo é seu. Não sei como te agradecer por isso. Ela fez um gesto com a mão. Não me agradeça. Só construa algo. Isso já é pagamento suficiente. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer. Amarei um avental, não o de a melhor tia do mundo em que eu tinha deixado para trás, mas um simples avental de lona, com The Ceramic Cafe bordado em linha azul, e aprendi a preparar café coado. Os clientes iam e vinham. Moradores que chamavam a Ruth pelo nome. Turistas encantados com os scones caseiros. Anotei pedidos, limpei mesas, conversei com estranhos que não faziam ideia de que eu tinha fugido da minha vida inteira 5 dias antes. Ao meio-dia, eu tinha feito $37 em gorjetas. Tinha sorrido mais do que em meses. E às 2 da tarde, eu tinha um encontro marcado na Coastal Light Gallery. Tomei um banho, vesti o melhor vestido que eu tinha e caminhei 3 quarteirões para encontrar o homem que poderia mudar tudo. Marcos Coleman não se parecia em nada com o que eu havia imaginado. Eu esperava alguém intimidador, cabelo puxado para trás, terno de grife, o tipo de dono de galeria que faz os artistas se sentirem pequenos. Em vez disso, quem me recebeu na Coastal Light Gallery era um homem alto, marcado pelo tempo, com cabelos grisalhos e olhos gentis. Usava uma camisa de linho, com as mangas dobradas, e sorriu como se já fôssemos amigos. Wendy Dixon, disse ele, apertando minha mão.
A Ruth me falou muito sobre você, mas o trabalho fala por si só. Ele me conduziu pela galeria. Paredes brancas, luz natural, fotografias e pinturas expostas com precisão cuidadosa. Era um lugar sério. Um lugar onde a arte importava. Eu analisei seu Instagram com bastante atenção, continuou Marcos. A série Mulheres Invisíveis é extraordinária. Existe uma verdade nessas imagens que a maioria dos fotógrafos leva décadas para conseguir capturar. Eu não sabia o que dizer. Nunca tinha ouvido ninguém falar do meu trabalho daquela forma. Esta aqui, disse ele, parando diante de um grande monitor que exibia meu portfólio. Na tela estava uma fotografia que eu havia tirado 2 anos antes, uma senhora idosa esperando sozinha em um ponto de ônibus. O rosto, um mapa de linhas e dignidade silenciosa. Foi essa imagem que me fez entrar em contato, explicou Marcos. Há algo nos olhos dela. Talvez paciência. Talvez resignação. É de partir o coração. Ela estava esperando um ônibus que demorou, respondi em voz baixa. Ficou ali por 40 minutos. Ninguém parou para oferecer ajuda. Marcos assentiu lentamente. Você vê as pessoas, Wendy? Vê de verdade. Isso é um domingo. Ele se virou para mim, e as palavras seguintes soaram como uma chave girando em uma fechadura. Gostaria de lhe oferecer uma exposição solo. 15 obras, com abertura em 6 semanas. Nós cobrimos impressão, molduras e divulgação. Você fica com 60% de todas as vendas. Assinei o contrato numa terça-feira à tarde, sentada à mesa de Marcos, com a luz do sol entrando pelas janelas da galeria. O documento era simples, 15 fotografias, abertura marcada para o fim de agosto. A Coastal Light Gallery cuidaria dos custos de produção, impressão, molduras, montagem, materiais de divulgação. Eu receberia 60% da receita das vendas, e a galeria ficaria com 40% como comissão. Termos padrão, Marcos garantiu. Justos. Mas, enquanto eu lia as páginas, minhas mãos começaram a tremer. Leve o tempo que precisar, disse Marcos com suavidade. É um grande passo. Não eram os termos comerciais que me sobrecarregavam. Era ver meu nome impresso em fonte oficial. Artista, Wendy Dickson. Um documento legal reconhecendo que o meu trabalho tinha valor. Que eu tinha valor. Pensei em todas as vezes em que fiz os impostos da minha família sem receber crédito algum, em todas as festas que organizei sem um obrigado, em todas as horas dedicadas a cuidar de crianças que cresceriam sem nunca saber o quanto eu tinha dado. Em nenhuma dessas ocasiões meu nome apareceu em algo que celebrasse minha contribuição. Até agora. O título da exposição, disse Marcos, apontando para uma linha perto do final. Gostaria da sua aprovação. Estamos propondo Mulheres Invisíveis, retratos dos ignorados. Mulheres Invisíveis, sussurrei. É perfeito. Assinei meu nome na linha indicada. Marcos assinou como testemunha. O documento foi autenticado pela assistente dele, uma jovem chamada Júlia, que carimbou as páginas com precisão oficial. Quando terminou, Marcos me entregou a minha cópia. Parabéns, Wendy. Você é oficialmente uma artista representada. Saí daquela galeria segurando o contrato contra o peito. Uma prova física de que eu não era ninguém insignificante. De que nunca tinha sido. Durante 3 anos, eu havia construído algo nas sombras. Agora, finalmente, estava prestes a vir à luz. Enquanto eu construía minha nova vida na Califórnia, minha família começava a descobrir o que a minha ausência realmente significava. Eu não presenciei esses acontecimentos em primeira mão. Claro que soube deles depois, juntando pedaços de recados de voz, mensagens de texto e uma ligação muito constrangedora do meu pai. Aparentemente, o Havaí foi um desastre. Sem mim lá para cuidar das crianças, Mega e Derek não conseguiram aproveitar nenhum jantar só para adultos. Oliver teve um ataque de birra na praia porque ninguém se lembrou de levar seu balde especial de castelo de areia, algo que eu sempre lembrava. Sophie teve uma infecção no ouvido no 3º dia, e ninguém conseguia encontrar o número do pediatra, porque eu sempre fui quem mantinha todas as informações médicas organizadas. Minha mãe passou a maior parte da viagem reclamando que os funcionários do resort não eram tão atenciosos quanto o esperado.
Ligou para o concierge 3 vezes para reclamar sobre o serviço de arrumação do quarto. Mandou de volta seu Mai Tai 2 vezes. Isso não está nada relaxante, teria dito. Quem planejou essa viagem? Meu pai, sabiamente, não a lembrou de que havia sido ela mesma. As mensagens começaram a chegar no quarto dia. Wendy, onde estão os registros de medicação das crianças? Wendy, qual é a rotina de dormir do Oliver? Ele não vai dormir. Wendy, o restaurante não tem menu infantil. O que eles vão comer? Não respondi. Estava ocupada demais imprimindo provas em um laboratório fotográfico em Monterey, escolhendo molduras e me encontrando com uma jornalista da Carmel Magazine que queria me entrevistar. Mas eis a coisa sobre a ausência, ela ensina às pessoas o que elas vinham tomando como garantido. No 6º dia da viagem havaiana deles, Megan fez algo que nunca tinha feito antes, procurou meu nome no Google e, pela primeira vez, encontrou algo além de uma página em branco. 6 semanas depois, eu estava no centro da Coastal Light Gallery e mal conseguia acreditar que era real. 15 das minhas fotografias pendiam nas paredes, cada uma impressa em grande formato e emoldurada em preto simples. A galeria brilhava com uma luz suave. Um quarteto de cordas tocava em um canto, ideia de Marcos, não minha. Um bartender de camisa branca impecável servia champanhe. 50 convidados circulavam pelo espaço, artistas locais que eu conhecera através da tia Ruth, colecionadores convidados por Marcos, uma jornalista da Carmel Magazine já anotando tudo. Pessoas que tinham vindo especificamente para ver meu trabalho exposto em paredes de galeria com etiquetas de preço que me deixavam tonta. Eu vestia um vestido azul marinho, simples, elegante, nada que chamasse atenção demais. Meu cabelo estava solto pela primeira vez. Até passei batom, coisa que raramente fazia. A tia Ruth apareceu ao meu lado, pressionando uma taça de champanhe na minha mão. Como você se sente? Aterrorizada, admiti. E se ninguém comprar nada? Alguém já comprou, ela respondeu, apontando para uma mulher de pérolas, examinando a peça central da minha exposição, a fotografia do ponto de ônibus, a que tinha chamado a atenção de Marcos. Um pequeno ponto vermelho aparecerá no cartaz ao lado. É a senhora Petton. Ela possui metade da arte do condado de Monterey. Acabou de comprar essa peça por $3.000. $3.000 por algo que eu tinha criado. Wendy, Marcos se aproximou, sorrindo amplamente. Quero te apresentar alguém da revista. Eles estão considerando você para a matéria de capa do próximo mês. Matéria de capa. Capa de revista. Meu rosto, meu nome, minha história, tudo impresso. Eu estava no meio dessa apresentação quando a porta da galeria se abriu e meu mundo se inclinou em seu eixo. Megan e Derek entraram, ainda com queimaduras de sol do Havaí. Pareciam completamente deslocados. Megan usava um vestido floral mais adequado para um brunch na praia do que para uma abertura de arte. Derek estava com o celular na mão, já franzindo a testa para algo na tela. Ambos varreram a sala com a expressão que eu conhecia tão bem, o olhar da minha família sempre que se deparava com algo fora do seu entendimento. Então Megan me viu. Wendy. Correu até mim, braços abertos, como se fossemos nos reencontrar após uma longa separação que ela temia. Oh meu Deus, estávamos tão preocupados com você. 50 convidados se viraram para olhar. O quarteto de cordas vacilou por meio compasso antes de continuar. Megan, mantive minha voz calma. Isso é inesperado. Precisávamos vir, disse Megan. Seus olhos estavam arregalados. Sinceros. Viemos ontem. Mamãe encontrou seu Instagram. Ela tem ligado para todo mundo tentando te achar. Derek apareceu atrás dela, assentindo para mim como se fossemos sócios de negócios. Wendy, lugar bonito. É uma galeria, respondi. Minha abertura de exposição, na verdade. Megan piscou, absorvendo as fotografias nas paredes pela primeira vez. Observando os convidados, o champanhe, as etiquetas de preço. Você fez tudo isso? Sua voz estava genuinamente confusa. Desde quando você faz isso? Desde 3 anos atrás. Você nunca perguntou o que eu fazia no meu tempo livre. A tia Ruth surgiu ao meu lado, uma parede silenciosa de apoio.
Do outro lado da sala, Marcus observava atentamente, pronto para intervir se necessário. Megan se inclinou, baixando a voz. Wendy, tenho notícias. Estou grávida de novo. Número 3. E eu realmente preciso que você volte para casa. O trabalho do Dererick está louco agora. A mamãe não ajuda com as crianças. Eu preciso de você. Lá estava. Não um pedido de desculpas, nem parabéns pela exposição. Apenas, necessidade. Sempre. Sempre a necessidade deles. As palavras pairaram no ar entre nós, eu preciso de você. Quantas vezes eu já tinha ouvido essa frase? Quantas vezes deixei tudo de lado, reorganizei minha vida, me fiz pequeno o suficiente para caber no espaço que eles haviam reservado para mim. Megan disse, baixinho, estou no meio da minha noite de abertura. Eu sei, e isso é adorável. Ela acenou com a mão para o trabalho da minha vida como se fosse um hobby fofo. Mas podemos conversar sobre isso depois. Agora, preciso saber quando você vai voltar. Ela não vai voltar, a voz da tia Ruth cortou como uma lâmina. Ela vive aqui agora. Derek deu um passo à frente, irritação cruzando seu rosto. Com todo respeito, Ruth, isso é assunto de família. Assunto de família? Riu a tia Ruth, um som curto e seco. Você quer dizer a família que a desconvocou das férias e a chamou de ajuda gratuita em e-mails que ela não deveria ver? Megan ficou pálida. Ao nosso redor, os convidados pararam de fingir que não ouviam. Notei a jornalista da Carmel Magazine anotando rapidamente no bloco. Não quisemos dizer desse jeito, gaguejou Megan. Como exatamente vocês queriam dizer? Perguntei. Mr. Speton, a colecionadora que acabará de comprar minha fotografia, estava próxima, champanhe na mão, assistindo à cena com interesse evidente. Desculpe, disse Derek, tenso. Quem é você? Alguém que acabou de pagar $3.000 pela arte dessa jovem, respondeu Mr. Speton, acenando para minha fotografia do ponto de ônibus. E alguém que está muito curiosa para entender por que a família dela acha que ela deveria abandonar a carreira para ser babá. A temperatura da sala caiu 10 graus. Megan olhou para mim, desespero nos olhos. Wendy, por favor, vamos conversar em particular. Vou fazer uma pausa aqui. Se sua família aparecesse na noite mais importante da sua vida, não para comemorar, mas para te arrastar de volta a uma vida em que você não existia, o que você diria? Conte nos comentários. Quero muito saber. E agora, deixe-me contar o que eu disse. Não recuei para um canto. Por 32 anos, eu me fiz pequena. Sussurrei, me acomodei, desapareci. Não naquela noite. Avancei para o centro da minha própria exposição e falei alto o suficiente para todos ouvirem. Megan, eu entendo que você está grávida. Parabéns, de verdade, mas não voltarei a Boston para ser sua babá. Wendy, eu ainda não terminei, tentou intervir. Minha voz não vacilou. Vocês podem contratar uma babá. Vocês podem contratar alguém. Derek ganha bem na Whitmore & Associates, e vocês nunca tiveram problemas em gastar dinheiro. O que não podem fazer é me contratar, porque eu nunca fui paga. A boca de Megan se abriu, depois se fechou. Ao nosso redor, pude sentir os convidados da galeria inclinando-se para ouvir cada palavra. Isso não é um hobby, continuei, gesticulando para as paredes. Isto é o meu trabalho. Estou construindo isso há 3 anos enquanto toda a nossa família assumia que eu não tinha nada importante para fazer. E, só para ficar claro, apontei para a fotografia que Mr. Speton havia comprado. Essa peça acabou de ser vendida por $3.000. Hoje à noite, vendi 4 obras totalizando 8.000. Meu trabalho tem valor. Eu tenho valor, e não vou jogar isso fora para voltar a ser a ajuda gratuita. Silêncio. Silêncio absoluto. Derek tossiu, desconfortável. Os olhos de Megan começaram a encher de lágrimas. Verdadeiras desta vez, pensei, não aquelas lágrimas de cena. Então Marcus começou a aplaudir. A tia Ruth se juntou a ele. Mr. Speton ergueu sua taça de champanhe em um brinde silencioso. Um a um, os outros convidados seguiram. Palmas se espalharam pela galeria.
Não pelas minhas fotografias, mas por mim. Pelo momento em que finalmente me levantei e disse basta. Não sorri triunfante. Não me vangloriei. Apenas olhei para minha irmã e disse: espero que sua gravidez seja tranquila. Sério. Então me virei e fui embora. A porta da galeria se abriu novamente 20 minutos depois. Eu estava no meio de uma conversa com a jornalista da Carmel Magazine quando os vi. Meus pais na entrada, como se tivessem saído de um pesadelo. Minha mãe vestia seu trench coat da Burberry, aquele que reservava para ocasiões importantes. Meu pai estava atrás dela, com um blazer, parecendo desconfortável e fora de lugar. Eles vasculharam a sala até que os olhos encontraram os meus. Wendy, Patricia Dixon caminhou pela galeria como se fosse dona dela. Precisamos conversar. A jornalista arqueou a sobrancelha. Eu me desculpei e me aproximei para interceptar meus pais antes que causassem mais uma cena. Vocês vieram de tão longe, disse, com a voz calma. Claro que viemos. Você desapareceu. Abandonou sua família quando mais precisávamos de você. A voz da minha mãe tremia de indignação justificável. E agora te encontro aqui, se fazendo de artista, enquanto sua irmã está grávida e com dificuldades. Megan está grávida e é rica, corrigi. Ela não está com dificuldades. Está apenas incomodada. Não seja cruel, Wendy. Isso não é você. Você tem razão, respirei fundo. Não é a Wendy que vocês queriam. A Wendy que vocês podiam contar para fazer tudo o que pediam. Mas aquela Wendy nunca foi vista. Mamãe, ela apenas era ousada. Meu pai pigarreou. Wendy, sua mãe quer dizer. Eu sei o que ela quer dizer, pai. Ouço isso a vida inteira. Família vem em primeiro lugar. Faça sacrifícios. Não seja egoísta. Encontrei os olhos dele. Mas eu não fui incluída na viagem para o Havaí. Lembram? Então, qual é? Eu sou da família ou não sou? Nenhum dos dois respondeu. Minha mãe respondeu primeiro. O Havaí foi apenas uma viagem, disse ela, com desdém. Você está exagerando. Alguém precisava ficar com as crianças. Alguém? Repeti. Por que eu? Por que sempre eu? Porque você tem tempo. Não tem marido. Não tem filhos. O que mais você faria? Eu me perguntei se algum dia usaria aquelas capturas de tela. Parte de mim esperava nunca precisar. Mas ali, na minha galeria, cercada pelo meu trabalho e pelas minhas testemunhas, percebi que algumas verdades precisam ser ditas em voz alta. Puxei meu telefone. Deixe-me ler algo para vocês, disse, com a voz firme. Este é um e-mail que você enviou para Megan antes da festa de aniversário. O rosto da minha mãe empalideceu. Mantenha a Wendy aqui para cuidar das crianças. Ela não tem nada importante para fazer de qualquer forma. É como ter ajuda gratuita. Ela deveria agradecer por darmos algo para ela fazer. A galeria ficou em silêncio novamente. Pude sentir todos os olhos sobre nós. E a resposta da Megan, continuei, foi: ela provavelmente vai se sentir útil pela primeira vez. É meio triste, honestamente, mas pelo menos funciona para nós. Megan, parada a alguns metros, parecia querer que o chão a engolisse. Wendy, começou meu pai. Onde você? Não importa onde encontrei, interrompi, firme. O que importa é que você escreveu isso. Abaixei o telefone. Não estou lendo isso para envergonhar ninguém. Estou lendo para que vocês entendam por que eu fui embora. Vocês não me viam como parte da família. Vocês me viam como funcionária. E funcionários têm o direito de pedir demissão. A boca da minha mãe se abriu, fechou, abriu de novo. Pela primeira vez na minha vida, Patricia Dixon ficou sem palavras. A jornalista da Carmel Magazine continuava escrevendo. Foi Derek quem perdeu a compostura primeiro. Isso é ridículo. Explodiu, dando um passo à frente. Wendy, você está fazendo cena por nada, sua família só te pediu para cuidar das crianças. E daí? É isso que famílias fazem.
Nem todo mundo pode sair correndo e fingir ser artista. Fingir. A voz de Mr. Speton cortou a sala como gelo. Acabei de gastar $3.000 no trabalho dela. Eu não pago esse tipo de dinheiro por fingimento. Derek se virou, sua compostura corporativa se quebrando. Com todo respeito, senhora, você não conhece essa família. Isso é assunto nosso. Na verdade, eu sei exatamente o que preciso saber, disse Mr. Speton, apoiando a taça de champanhe. Sei que essa jovem passou anos fotografando pessoas que a sociedade ignora, e sei que a própria família dela a tratava da mesma forma. Um murmúrio percorreu a galeria. Os convidados agora olhavam abertamente. O tipo de atenção que minha mãe sempre cobiçara, mas nunca assim. Nunca assim. Minha mãe tentou salvar a situação. Isso é um mal-entendido. Piadas de família estão sendo tiradas do contexto. Uma piada? Outra voz se levantou. Uma mulher na casa dos 60, cabelos grisalhos e rosto gentil. Eu havia vendido uma fotografia para ela mais cedo naquela noite. Dizer à sua filha que ela não tem nada importante para fazer. Chamá-la de ajuda gratuita. Qual é a graça nisso? Mais murmúrios, mais julgamento. O capital social que minha mãe gastara décadas acumulando evaporava em tempo real. Acho que, disse a tia Ruth, suavemente, talvez seja a hora de você ir embora. O rosto da minha mãe ficou escarlate. Meu pai segurou seu braço. Mega agora chorava. Lágrimas de humilhação de verdade. Derek ficou paralisado, finalmente entendendo que suas táticas de tribunal não significavam nada ali. Wendy, disse minha mãe, a voz tremendo, você vai se arrepender. Não, respondi baixinho. Eu realmente não vou. Minha mãe saiu primeiro. Virou-se de repente, sem dizer mais nada, puxando meu pai junto. A porta da galeria se fechou com um clique suave que, de algum modo, ecoou mais alto que um estrondo. Megan ficou para trás, máscara borrada, braços cruzados sobre si mesma como uma criança sendo pega aprontando. Wendy, sua voz quebrou. Eu não sabia que você se sentia assim. Achei que você gostasse de ajudar. Não gostava, respondi, sem ser ríspida. Vocês nunca pensaram sobre isso. Nenhum de vocês pensou. Derek colocou a mão no ombro de Megan. Pela primeira vez, ele não disse nada. Talvez finalmente tivesse ficado sem argumentos. Espero que sua gravidez seja saudável, acrescentei. Espero que seus filhos sejam felizes, mas não serei mais a tia viva deles. Se vocês quiserem fazer parte da minha vida, precisa ser diferente. Precisa ser igual. Megan assentiu, lágrimas escorrendo. Eu entendo. Não tinha certeza se ela realmente entendia, mas não era mais meu trabalho fazê-la compreender. Eles saíram pela mesma porta que nossos pais haviam usado. A galeria soltou um suspiro coletivo. A tia Ruth apareceu ao meu lado, envolvendo meu ombro com o braço. Está bem? Acho que sim, respondi, soltando uma risada trêmula. Acabei de dar um basta na minha família inteira, em público, na minha própria exposição. E você foi magnífica, disse ela. Marcos se aproximou, colocando uma taça de champanhe fresca na minha mão. Pelo que vale, faço isso há 20 anos. Nunca vi uma abertura como essa. É bom ou ruim? Perguntei. Digamos que todo mundo aqui vai se lembrar do seu nome e sorriu. E isso, Wendy Dickinson, é exatamente o que uma artista precisa. Olhei ao redor, para minhas fotografias, minha galeria, minha nova vida. Pela primeira vez, eu não me senti invisível. Quando a galeria fechou naquela noite, eu já havia vendido 8 das 15 fotografias. 8 peças, um total de $14.000 em vendas. $8.400 seriam meus, 60%, exatamente como prometia o contrato. Marcos me entregou a impressão das transações da noite enquanto o último convidado se retirava. Nada mal para uma noite de abertura, especialmente com o drama familiar inesperado. Fitei os números. $8.400, mais do que eu havia ganhado em 3 meses de trabalho parcial como contadora. A senhora Peton quer encomendar uma peça, continuou Marcos. Ela tem uma casa de férias em Big Sur. Quer que você fotografe a costa.
Uma encomenda. Colecionadores privados costumam trabalhar assim. Ela gostou do seu olhar. Quer ver o que você faz com a paisagem dela. Ele me entregou um cartão de visitas, o contato da assistente. Ligue para eles na próxima semana. Guardei o cartão com cuidado na minha bolsa, junto da minha cópia do contrato da galeria e da entrevista na revista. Marcos acrescentou. Susan disse que já tem material suficiente para uma matéria. Eles estão considerando você para a capa do próximo mês. Capa de uma revista de verdade, com meu nome, meu rosto e minha história. A tia Ruth me ajudou a levar as fotografias não vendidas de volta para meu quarto acima do café naquela noite. 7 peças ainda aguardando os compradores certos, mas 7 era melhor que 15. 7 significava que pessoas tinham visto valor no que eu criei. Coloquei o cheque na minha mesa, o primeiro que eu recebia pelo meu trabalho artístico, e fotografei, não para postar em lugar nenhum, apenas para lembrar. Pagável a Wendy Dixon, $8.400. Prova. Prova física de que eu não era nada, de que eu nunca fui nada. 2 meses depois, minha nova vida tinha um ritmo. Acordava às 5 da manhã, assistia o sol nascer sobre o Pacífico pela minha janela e abria o Ceramic Cup às 6. Turno da manhã até o meio-dia, servindo café, conversando com os clientes habituais, aprendendo os nomes dos locais que agora me reconheciam como a sobrinha da Ruth, a fotógrafa. As tardes eram minhas. Eu aluguei um pequeno estúdio a 3 quarteirões do café, grande o suficiente para meu equipamento de edição e uma estação de impressão. A exposição na galeria havia terminado, mas Marcos já havia agendado outra para a primavera, desta vez uma série chamada Bundaris. Fotografias de limites, limiares, os espaços entre pertencer e estar só. Tudo parecia certo. O artigo da revista saiu em outubro. Meu rosto na capa da Carmel Magazine, ao lado da manchete, a artista que aprendeu a se enxergar. A matéria contava minha história, editada, é claro, com nomes alterados para proteger inocentes e culpados. Mas a verdade estava lá, a invisibilidade, o ponto de ruptura, a escolha. As pessoas entraram em contato. Mulheres que sempre haviam sido as ajudantes da família, as confiáveis, aquelas que todos esqueciam de agradecer. Suas mensagens enchiam minha caixa de entrada como um coro de reconhecimento. Pensei que fosse a única. Você me deu permissão para partir. Obrigada por me mostrar que é possível. Minha família também entrou em contato, eventualmente. Megan mandou mensagem depois que a bebê nasceu, uma menina chamada Charlotte. Ela enviou uma foto. Eu mandei parabéns e um cartão de presente. Nada mais. Minha mãe ligou uma vez. Eu não atendi. Ela deixou uma mensagem perguntando se eu já havia resolvido isso. Deletei. Mas meu pai me surpreendeu. O e-mail dele chegou numa terça-noite, 3 frases apenas. Wendy, vi a revista. Tenho orgulho de você. Esse eu guardei. Hoje estou sentada no meu estúdio, olhando para o Pacífico. A Canon que comprei naquela loja de penhores ainda está na minha prateleira, mais velha agora, gasta, mas funcionando. Ao lado dela, um modelo mais novo, comprado com o dinheiro que ganhei com minha arte. Ambas as câmeras importam. Uma me lembrou de ver. A outra prova que as pessoas me viram de volta. Minha segunda exposição abre no próximo mês, Bundaris. 15 novas fotografias, cada uma explorando os limites da conexão, onde a família termina e o eu começa, onde a obrigação cruza com a exploração, onde o amor se transforma em algo completamente diferente. Acho que este pode ser o meu melhor trabalho até agora. A tia Ruth passa aqui todas as manhãs com café e comentários. Marcos confere semanalmente, trazendo atualizações sobre colecionadores e novas oportunidades. Os clientes habituais do Ceramic Cup já começaram a pedir a mesa da fotógrafa perto da janela, onde às vezes edito fotos entre um atendimento e outro. Não sou rica. Não sou famosa. Mas sou vista. E isso já basta. Quanto à minha família, agora existimos em uma configuração diferente. Cartões de Natal, mensagens de aniversário, as atualizações ocasionais sobre as crianças. Civilizados, distantes, mais saudáveis do que antes. Não voltei a Boston.
Talvez um dia volte, mas apenas como visitante, nunca como ajudante. Outro dia, estava olhando fotografias antigas e encontrei uma que tirei anos atrás. Um autorretrato no espelho do meu apartamento em Boston, quando eu ainda era invisível. A mulher naquela foto parecia cansada, derrotada, como se esperasse permissão para existir. Eu a deletei. Aquela mulher se foi. Em seu lugar, está alguém que ocupa espaço, que cria coisas bonitas, que diz a não quando quer dizer não e assim é apenas quando escolhe. Alguém que finalmente se deixou ser vista. Essa é a história verdadeira, não vingança, não triunfo, apenas liberdade. Do ponto de vista psicológico, a história da Wendy ilustra algo chamado parentificação, quando uma criança, muitas vezes a mais velha, assume responsabilidades de adultos sem reconhecimento ou reciprocidade. Ela também ocupava o papel de bode expiatório, o membro da família cujas necessidades eram consistentemente despriorizadas, enquanto uma criança adorada, Megan, recebia atenção e recursos sem fim. O que quero que você leve desta história: estabelecer limites não é traição. Não é abandono. É o reconhecimento de que você não pode servir de um copo vazio, e que as pessoas que realmente te amam não vão pedir para você fazê-lo. Se você estiver em uma situação como a de Wendy, lembre-se, seu valor não é medido pelo quanto você é útil para os outros. Ele é inerente. Sempre esteve lá. E às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer não é lutar de volta. É ir embora. Construir algo seu. Deixar que sua vida fale mais alto do que qualquer argumento poderia. Você merece isso. Todos nós merecemos.